Olá, bom dia! Bem-vindo a mais uma Escola Dominical em Casa, em que nós vamos estudar um pouco mais sobre a palavra do Senhor, né? Esse estudo de hoje é da classe dos juvenis, baseado na revista Histórias que Inspiram o Novo Testamento, né? A lição é o estudo número 6 e o tema desse estudo é os discípulos de Jesus. Interessante, né? A gente veio já falando de algumas pessoas, nós falamos, né, de pessoas histórias que inspiram, né? Nós já falamos sobre José, sobre Maria, sobre Zacarias, sobre Isabel, sobre João. E agora nós vamos falar sobre, claro, os discípulos de Jesus. Então, para isso, vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse dia? Pai, muito obrigada, Senhor, pelo estudo que vamos fazer. Muito obrigada, Senhor, que vamos entender um pouquinho mais sobre os discípulos de Jesus e nos espelhar neles, porque somos discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Estamos aqui exercendo, Pai, o processo de discipulado em que Ele é o nosso mestre. Vamos aprender um pouco das características de ser discípulo e, ao aprender um pouquinho sobre isso, possamos fazer o nosso caminhar do discipulado mais frutífero, mais tranquilo também, mas ao mesmo tempo mais inspirador. Que o Senhor Jesus nos inspire e que os discípulos mostrem como podemos fazê-lo da melhor maneira. Muito obrigada, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre os discípulos de Jesus? Mas então os textos que nós vamos ler hoje são textos do Evangelho de Marcos, em que alguns momentos em que Jesus chama alguns discípulos para estar caminhando com ele, e também o texto que diz quais são todos os discípulos, vamos dizer assim, não os discípulos, mas os discípulos mais chegados, os apóstolos, né? O chamar dos 12 que ficaram mais próximos de Jesus. E aí a gente fala um pouquinho sobre o que era o discipulado no tempo de Jesus e qual era a característica desse discipulado. Então nós vamos ler textos do Evangelho de Marcos. Se você puder pegar sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. O primeiro texto que a gente vai ler na sequência, tá? É Marcos capítulo 1, versículo 16 a 20. Depois nós vamos ao capítulo 2, ler o versículo 14. E depois nós vamos ao capítulo 3, ler o versículo de 13 a 19, ok? Então lá, ó, Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Marcos capítulo 2, versículo 14, Marcos capítulo 3, versículos de 13 a 19. Amém? Então eu vou pegar aqui a Bíblia e a gente pode ler. Posso? Posso começar? Então, Marcos capítulo 1, no versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos para o capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Só para lembrar, Levi é Mateus, tá? Era o outro nome de Mateus. Vamos lá para o capítulo 3, e aí a gente vai lá para os versículos pro versículo 13 até o 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar e pregar. E
a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Legal? Bem, então a gente já sabe, né? A revista até começa repetindo o nome de todos eles, né? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Tá? Acho que eu li os 12, não foi? Bem, tudo bem. Então, primeiro, só para a gente ressaltar, antes de eu começar a falar de discípulo, né, de Jesus, a gente só quero lembrar que 12, Jesus não pegou 12, assim, escolheu o número 12 porque o número 12 é bonito, né? Jesus formou o grupo mais próximo a ele, o grupo mais chegado a ele, o grupo em que ele ensinava diretamente, 12 pessoas, porque isso tinha uma simbologia em Israel, uma simbologia muito forte. O número 12 para Israel representam as 12 tribos que eram representados pelos filhos de Jacó, né? As 12 tribos que geraram o povo de Israel. Então, o número 12 representa Israel, tá? Então, quando ele separa 12, ele separa 12 para estar próximo a ele, o que ele está dizendo simbolicamente para todo mundo é que ele trouxe Israel para ele, ou seja, que ele está trazendo Israel para ser discipulado, tá? Então, número 12 é muito importante, tá? Ele tem uma simbologia, ele tem um sentido, não é aleatório, tá? Então, 12 apóstolos, 12 tribos. Israel está perto de Jesus para aprender, tá? Essa é a primeira coisa importante. Segunda coisa importante é que a gente tem que entender assim, a palavra que gerou é uma palavra grega. Deixa eu ver até aqui que eu esqueci. É aí que eu esqueci essa palavra. A palavra grega que está ligada ao discípulo, né? Vamos dizer assim, a que é usada no texto bíblico, ela é traduzida por aprendiz. Então, um discípulo é um aprendiz, tá? Mas, quando a gente vai pegar a tradição judaica, a revista não tá nem falando muito disso, mas eu quero trazer essa informação para você. Lá no tempo de Jesus, existiam muitos discípulos, mas não discípulos de Jesus. Eu vou pegar um texto bem conhecido, João. João tinha discípulos, tanto que ele mandou seus discípulos acompanharem Jesus para verificar se Jesus era quem ele deveria esperar. É você mesmo ou virá outro, né? Então João manda os seus discípulos. Os mestres da lei, né? Os mestres, os rabis, eles tinham seus discípulos. Você lembra daquele texto que Jesus assim fala, o meu fardo é suave, é leve, meu jugo é leve, é suave, né? E ele está falando para as pessoas que segui-lo, ou seja, ser discípulo dele, é mais leve e mais suave do que ser discípulo dos outros mestres lá de Israel. Tá? Então, a prática de ter discípulos era uma prática muito comum em Israel. Então, ser discípulo, e tem alguns ditados muito, muito interessantes sobre ser discípulo era ser imitador completamente do seu mestre. Era fazer o que seu mestre mandar. É ser como o seu mestre era. Era viver tão próximo do mestre que existia um ditado que dizia assim, um ditado de Israel, que diz que você tem que estar tão próximo do seu mestre a ponto de se sujar com a poeira dos seus pés, né? Então a proximidade com o mestre é muito importante. Então quando a gente fala de discípulo, a gente está falando de alguém que aceitou estar com o mestre
aprender com esse mestre a ser parecido com o próprio mestre. Então, quando Jesus escolhe 12, bota esses 12 perto dele, ele está querendo que esses 12 se pareçam com ele. Ele quer que esses 12 divulguem para toda Israel o modo de vida, o estilo de vida de Jesus. O reino que está vindo. O estilo de vida de Jesus é o estilo de vida de Deus. Então, o que ele estava querendo é que essas pessoas aprendessem como é que Deus quer que eles vivam. Tá? Mas aí eu vou trazer agora algumas características dos discípulos. Eu expliquei como é que era o discipulado, mas o que eram as características dos discípulos? Primeira coisa que é muito legal que Jesus faz, e hoje as teorias de trabalho em equipe, se você for pegar as pessoas que estão ensinando como é que se você trabalha em equipe, eles pegam um princípio que Jesus usou há 2000 anos atrás, que é o princípio da diversidade. Nenhum dos 12 mais próximos de Jesus era igual, tinha temperamento igual e muitos exerciam atividades completamente diferentes. Ou eles eram agricultores, ou eles eram, a maioria era pescador, tudo bem, que é na realidade da Galileia, mas você tinha pescador, você tinha agricultor, você tinha coletor de impostos, você tinha Judas Iscariotes, que era um terrorista, um guerrilheiro, tá? Judas era de uma tribo dos Zelotes, e eles promoviam a guerrilha em Israel para tentar tirar o poder do Império Romano e devolver para Israel. Então você tinha pessoas diferentes, de personalidade diferentes, de educação diferente, de crescimento diferente, de tribos diferentes de Israel. E ao você ter esse grupo de pessoas, né, completamente diferente, Jesus quis dizer o seguinte: olha, você pode ser meu discípulo. Não existe um padrão para me seguir. O padrão que vai ser feito é depois que você me seguir. Depois que você me seguir, você ficará cada vez mais parecido comigo. Então, hoje as grandes teorias dizem que um excelente trabalho em equipe é feito por uma equipe multidisciplinar. Uma equipe que tem pessoas especialistas de diferentes maneiras, que elas começam a pensar e a ver as coisas de maneiras diferentes, chegam a um consenso e produzem algo com muito mais qualidade, com muito mais valor e com muito mais assertividade para o seu efeito. Né? Então, isso é muito importante falar. Nenhum discípulo de Jesus era igual ao outro. É muito interessante que eu sempre venho a cabeça Pedro esquentadinho, né? Pedro era um cara esquentado. Vem o Judas pensando na dissimulação. Vem João, que era o mais carente e que estava sempre mais próximo de Jesus. Então, são pessoas completamente diferentes, né? Mas uma coisa que elas nos ensinam, a primeira grande lição dos apóstolos, dos 12 mais próximos, era: conviver é possível, mesmo quando nós somos diferentes, pensamos diferente e agimos diferente. Conviver é possível, né? Então a gente pensa assim: poxa, não dá para aguentar meu irmão, que ele é assim, que ele não faz isso. Conviver é possível. Eu tô na escola, tem aquelas pessoas chatas, aquelas pessoas que não quer nem saber, não quer nem chegar perto, não vou fazer trabalho nenhum. O professor me bota para fazer trabalho com esse pessoal. Conviver é possível. As diferenças podem se somar e se transformar em algo muito maior. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o que os discípulos podem nos informar é: conviver é possível. Tanto é possível que mesmo quando eles não
tiveram um entendimento da ressurreição de Jesus, no período em que Jesus morreu até a sua ressurreição, eles se mantiveram juntos, porque havia unidade. Porque havia intencionalidade e vontade de estar juntos. Então Jesus os acha todos juntos. O único que não estava numa vez era Tomé, mas por algum motivo, a Bíblia não fala, mas depois Tomé estava lá quando ele apareceu pela segunda vez após a ressurreição. Então conviver é possível. Uma coisa importante até que a revista fala, né? Que o que é ser discípulo? Primeiro, ser discípulo, ele tem que ter vontade de aprender. Então, quando Jesus chamou os mais próximos para ficar perto dele, ele queria ensinar a sua maneira de vida, o seu modo de vida, aquilo que ele entendia como importante. Então, eu tenho que ter, para ser discípulo, um coração ensinável. Eu tenho que ter vontade de aprender. Eu tenho que entender que eu não sei tudo e que eu posso aprender cada vez mais. Então, primeira coisa, para ser um discípulo, e que é o que os discípulos nos ensinam, é que eu tenho que gostar de aprender. A segunda coisa que os discípulos nos mostram é que eu tenho que ter disponibilidade de seguir a Jesus. Eu tenho que ter disponibilidade de de estar com ele todo o tempo, segui-lo todo o tempo, abandonar coisas que podem atrapalhar a minha vida como discípulo e seguir a Jesus. Então é importante que eu consiga seguir a Jesus. Que eu consiga não, que eu queira seguir a Jesus. Se você for lembrar, Mateus, o Levi, o texto que a gente leu em Marcos 2,14, Levi era rico. Talvez tão rico quanto o jovem rico que foi falar com Jesus. Jesus fez o convite para os dois, só um aceitou. Mateus. O jovem rico não aceitou segui-lo. Né? Então, seguir tem que ser uma vontade. Eu tenho que ter vontade de seguir a Jesus. E outra coisa que eu tenho que ser como discípulo é servo. Eu tenho que ter um coração servo, eu tenho que ter um coração disposto a servir, disposto a olhar o outro e servir o outro. Eu sigo a Jesus para ter minhas vontades satisfeitas? Não. Eu sigo a Jesus para me parecer mais com ele, para aprender mais com ele, para estar junto dele e para servir como ele. Então, e não é só servir como missionário, como pastor, como levita, não, servir passa a ser um estilo de vida. Opa, eu tenho que servir? Servir passa a ser um estilo de vida. Vou dar um exemplo simples. Tô em casa, a pia tá cheia de louça. Minha mãe tá fazendo outra coisa, meu pai tá fazendo outra coisa, meu irmão tá fazendo outra coisa, sei lá o quê. Minha namorada, o meu namorado, não sei, alguém. E a pia tá cheia de louça. Por que eu não posso ir lá lavar? Isso é servir. Cheguei na igreja, vou dar um outro exemplo simples. Cheguei na igreja, vi um monte de copinho descartável espalhado na igreja. Recolher os copinhos e botar no lixo é um modo de servir. Será? Levantar da cadeira para deixar uma pessoa mais idosa sentar, ou uma grávida, ou alguém com alguma deficiência sentar no lugar onde eu estou é uma maneira de servir. Então, você ser discípulo tem que ter um coração de servo. Vamos lembrar de Jesus, você tem que parecer com Jesus. Jesus, Paulo diz, né? E com muita clareza, ele se despiu da sua glória e se vestiu como servo.
E Jesus fala isso, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele era mestre. Ih, bafa o caso, né, Norma? Bafa o caso. Servir é muito difícil. Sabe por que servir é difícil? Porque nós estamos acostumados a achar que nós devemos ser servidos. E que servir o outro é sinal de fraqueza e de humilhação. Não. Servir o outro é cuidado, zelo e amor. É diferente. E se tem alguém que vai tentar dizer para você que você é um bobo ou uma boba porque você serve, posso fazer nada por essa pessoa, nem você. Deixa ela pensar o que ela quiser. Você é que, como discípulo do Senhor, né, precisa ter o coração de servo, não é verdade? Então, algumas coisas também importantes que os discípulos nos mostram, né, que eu acho que a gente pode pontuar, as três coisas que nós, vamos dizer assim, três situações muito importantes a gente pode conviver, é possível a convivência, a gente pode conviver sem se matar. Ser discípulo também é aprender, seguir e servir, né? Então você vai ao ser discípulo de Jesus, você vai conseguir fazer isso. E também ser discípulo não é ser igual. Nós não somos iguais. Deus escolhe pessoas diferentes. Então a gente tem que entender essa questão do chamado. Porque Deus chama pessoas diferentes. Por quê? Porque existem situações diferentes em que cada um vai agir da melhor maneira possível. E a unidade disso vai promover o reino na terra. Tá? Então, se você é estouradinho como Pedro, né, mais amoroso como João, mais guerrilheiro como Judas, mais incrédulo como Tomé, não importa. Desde que você tenha um coração ensinável, que queira seguir a Cristo e que queira servir como Cristo. Só isso. Não precisa de mais nada, né? E aí na revista, aqui no finalzinho da revista dessa lição, diz assim, ó: e Deus nos convida a segui-lo, nos ensina como fazer isso e como servi-lo. Nesse exercício que se chama discipulado, nós vamos aprendendo a conviver entre os irmãos e irmãs. Tendo Jesus como centro da nossa união, nossas limitações individuais não mais limitam a convivência. E nossa diversidade torna-se instrumento para que a missão de Deus seja feita da forma mais criativa possível, atingindo todas as pessoas que necessitam. Então, meu querido, minha querida, igual, diferente, olhando e enxergando de maneira diferente, o importante é que você creia em Deus, que você tenha um coração ensinável, que você queira se parecer com Jesus, aprenda com Ele a servi-lo, a servir, e ao servir a Jesus, né, você serve ao seu irmão e vice-versa. Ao tentar servir Jesus, você consequentemente vai ter que servir o seu irmão, sua irmã. E ao servir seu irmão e a sua irmã, consequentemente você está servindo a Jesus. Amém? Então, eu queria pedir para você nessa semana, né, para você pensar, e já que nós não estamos fisicamente juntos, nós estamos, né, separados, mas unidos, né, separados, cada um em sua casa, mas unidos. Faça o exercício nessa semana. Pensa do que você tem saudade do convívio que você tinha na igreja, da escola dominical, das coisas que você tinha quando a gente estava junto presencialmente, né? E também veja o que é que pode atrapalhar a nossa melhor convivência, para que nós nos tornamos discípulos e discípulas unidos em unidade para servir a Deus. Pensa quais são as dificuldades e pensa aí como é que a gente pode resolver isso, né? Não é só identificar a dificuldade, identifica e tenta ver uma forma da gente melhorar isso, né? E aí tem um texto que eu vou encerrar a nossa aula com o texto de primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 a 6. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Amém? Um beijo enorme no seu coração. Que você consiga identificar a sua característica, o seu ministério, a sua área de atuação e que você também consiga identificar no outro a área de atuação dele, o ministério dele e como é que você pode, como discípulo, se unir a esse outro discípulo e fazer a grande missão de Deus. Uma semana abençoada. Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau!